Vamos começar? Vamos ler o texto aqui. A gente tem um texto para a gente estudar hoje. Esse texto vai nos acompanhar durante todo esse estudo sobre o Novo Testamento. Então já pode mais ou menos marcar aí, né? Que é o texto que a gente vai trabalhar bastante. Obviamente não vamos ficar somente nele, mas vamos trabalhar bastante em cima desse texto específico, que é João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Vamos lá, vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, reconhecemos que não há outro Deus além de ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra, ensina-nos a tua palavra, guia-nos debaixo da tua escritura, Senhor, que possamos aprender cada vez mais ao teu respeito, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Então, quando a gente vai falar de novo nascimento, não é incomum algumas pessoas, né, questionarem por que é necessário nascer de novo. É uma pergunta que a gente geralmente escuta quando a gente vai falar a respeito do evangelho, quando você vai ministrar, quando você vai evangelizar, quando você vai falar a respeito de Deus para alguma pessoa. É muito comum que as pessoas questionem: mas por que eu preciso nascer de novo? Como é que isso existe? Isso não é uma pergunta tola ou coisa do tipo, não. Porque a gente viu Nicodemos fazendo esse mesmo questionamento para Jesus. Ou pelo menos tentando entender, né, como as coisas deveriam funcionar, e Jesus explicando sobre a importância de se nascer de novo. E Nicodemos não era uma pessoa que não conhecia as Escrituras, como nós vimos, ele era um mestre das Escrituras. Então ele tinha muito conhecimento e discernimento a respeito da palavra. E aquilo, por mais que fosse algo comum à vida dele, o estudo das Escrituras, Jesus estava trazendo algo novo, um ensinamento que lhe causou estranheza. Então, quando as pessoas nos perguntam, nos questionam sobre novo nascimento, o que seria, ou por que eu preciso nascer de novo, não é uma pergunta desonesta, pelo contrário, é uma pergunta sincera e que merece uma resposta sincera e honesta também. Mas antes da gente trazer a resposta especificamente para essa pergunta, eu acho que a gente precisa esclarecer, né, ou trazer um pouco mais de base. E tem um teólogo americano, Keith Matheson, que ele é professor de teologia sistemática da Reformation Bible College, legal, hein? Lá da Flórida. E certa vez ele escreveu um artigo sobre a necessidade do novo nascimento. E ele fez uma analogia muito interessante sobre o que significa nascer de novo. O Madison ele explica que muitas pessoas acreditam que a nossa situação atual, enquanto seres humanos nessa terra, não é tão ruim. Que nós somos pecadores, até reconhece isso, que somos pecadores, temos nossos pecados, que estamos espiritualmente, quem sabe, doentes, ou não vivendo
a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas elas não reconhecem o nosso status real, de que nós estamos mortos espiritualmente. E quando elas pensam dessa forma, é como se elas imaginassem que nós estivéssemos num leito de morte, num hospital, padecendo, quem sabe, e de repente Jesus aparecesse nesse quarto onde nós estamos, no nosso leito de morte, e nos oferecesse ajuda, e nós, ainda conscientes, ainda que debilitados por essa doença, por essa enfermidade que estávamos, aceitássemos o socorro de Jesus, estendêssemos a nossa mão da cama ali, com toda a dificuldade, moribundos que estávamos, estendêssemos as nossas mãos e aceitássemos Jesus. Ele até usa uma outra analogia, que ele diz é como se nós estivéssemos no mar, afogando, e Jesus chegasse num bote e jogasse o salva-vidas, ou melhor, aquele colete salva-vidas, ou aquela boia para nos resgatar. E nós, por, enfim, querer ou não sermos salvos, iríamos agarrar esse salva-vidas, esse colete ou essa boia, enfim, e tentássemos ali escapar da morte que estava próxima de nós. Entretanto, não é bem assim a realidade. Como o próprio o Madison vai concluir no seu artigo, nós não estamos no leito de morte, nem muito menos quase nos afogando. Nós estamos no túmulo já. Nós estamos mortos espiritualmente, no fundo do mar. Essa morte, ela nos alcançou. A queda no jardim do Éden não nos machucou ou feriu gravemente. Não é como você quando está aprendendo a andar de bicicleta e cai, se machuca, se fere, rala o cotovelo, o joelho, mas levanta e continua. Nós não ficamos com cicatrizes, marcados, feridos por aquela queda no jardim do Éden, pelo pecado de Adão e Eva. Não. Ela nos afetou por completo. E afetou por completo a nossa espiritualidade, a nossa estrutura espiritual, causando a nossa morte espiritual. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse com todas as palavras a Adão de forma muito clara, que se ele comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E todos nós sabemos que Adão e Eva, eles saíram do jardim do Éden andando, vivos, respirando. E aí talvez a gente se perguntou, mas Deus mentiu quando disse que se ele comesse ele morreria? Não, Deus não mentiu, porque ele não mente. Pois a morte não foi física, mas sim espiritual. A morte que Adão e Eva enfrentaram naquele lugar foi espiritual. E esse pecado, ele não afetou, ou essa morte não afetou apenas os dois. Ela não parou ali em Adão e Eva. Pelo contrário, ela foi transmitida para toda a humanidade. Olha como que as escrituras se trabalham essa questão. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está fazendo uma referência a Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte foi passada a todos os homens, e os homens aqui não está falando de gênero só do sexo masculino, não. Está falando da humanidade, dos seres humanos. Todos receberam como herança daquela queda de Adão e Eva a morte por causa do pecado. E o apóstolo Paulo não para por aí. Já na carta à igreja de Corinto, Paulo diz o seguinte:
Porque assim como todos morrem em Adão, veja o que ele está dizendo, todos morrem em Adão. Não são alguns. Não tem ninguém que escapou aqui. Não tem um sequer que possa dizer isso não tem relação com a minha vida. Crendo ou não crendo em Deus. Sendo ou não sendo um cristão. Tendo ou não tendo fé. A verdade que a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, por meio do apóstolo Paulo, é que todos morrem em Adão. Naquele instante, todos morreram com ele. Há uma promessa nesse mesmo versículo, dizendo, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a gente vai falar futuramente sobre isso também. E não para por aí. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, melhor dizendo, do versículo 1 ao 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecado. E vai seguindo a palavra de Deus. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O que ele está dizendo é o seguinte: antes de vocês serem vivificados, antes de Jesus entrar na vida de vocês, restabelecer, regenerar a vida de vocês, em outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Está falando de nós, inclusive de nós que hoje somos cristãos, que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Mas antes disso, todos nós andávamos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos caídos, corrompidos pelo pecado. E ele diz ainda, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso é extremamente importante. Veja, a misericórdia de Deus que nos amou com muito amor, antes mesmo de que fôssemos ou tivéssemos qualquer coisa boa a apresentar, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Nós estávamos mortos espiritualmente, por causa do pecado, por causa da transgressão que vem lá do Éden, veio passando a todas as gerações. Ainda nessa situação de morte em que nós estávamos, de ofensa, de pecado, de iniquidade, vivendo essa transgressão, com os nossos pensamentos equivocados, com os nossos erros, com as nossas falhas, estando ainda mortos, o Senhor nos amou com muito amor, e diz ainda as Escrituras, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer agora, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é por obras, não é por nada bom, porque vamos lembrar do que o Madison disse, do que aquele teólogo americano nós falamos aqui anteriormente. Nós estávamos mortos. Não cabia a nós estender as mãos, porque as nossas mãos, espiritualmente falando, estavam incapacitadas de se estender a Cristo, pedindo socorro ou qualquer outro tipo de coisa, porque nós vivíamos em nossas ofensas. Foi pela graça, pelo amor de Cristo por nós,
que nós fomos salvos e resgatados. E olha o que ele vai dizer agora para a gente ir fechando esse versículo e seguir um pouco mais a reflexão. E nos ressuscitou, porque estávamos mortos. Ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, do versículo 1 ao 6. Mortos. Não apenas mortos, mas nascidos mortos. Não é que nós nascemos com vida e por causa do nosso pecado, por causa da influência externa, nós morremos espiritualmente. Para deixar mais clara essa ideia, não é que eu nasci bom e foi o mundo que me corrompeu. As más companhias com quem eu andei, o que eu fiz, ou depois eu fui crescendo e fui convivendo e fui vendo as coisas e fiquei mal. Não, eu nasci espiritualmente morto. Nasci espiritualmente nas ofensas, filho da ira, inimigo de Deus. Esta é a nossa situação. Uma situação grave. E por isso, como Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque nascemos mortos espiritualmente. Não é à toa que Jesus diz a Nicodemos por 2 vezes, vamos lembrar. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não há caminho, não há como, não há jeito, não há como comprar uma entrada para o reino de Deus. Não há como ser indicado por parente, amigo, político, enfim. Não há como, por influência, se chegar lá. Não, é preciso nascer de novo. E Jesus vai depois de novo repetir para ele, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, fazendo aqui uma referência ao batismo e ao Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O nascimento ao qual Jesus está se referindo aqui não é um natural, é por isso que Nicodemos até começa a questionar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Falou, filho, calma, você não está entendendo. Não depende de você, nem que você quisesse. Nem que fosse possível você, de alguma forma, voltar, e depois de adulto, para dentro do ventre da sua mãe, nem que fosse possível você criar uma máquina no tempo com a possibilidade de você voltar a ser bebê, quem sabe voltar, olha a loucura, e voltar para dentro do ventre da tua mãe, não cabe a você. Não está nas mãos dos homens essa capacidade para que isso ocorra. Não é uma coisa que vai acontecer por um alcance, por um status moral, ou por você fazer, ou eu, ou para que nós, ou que quer dizer que a gente faça parte de alguma religião ou coisa do tipo. Não é porque o meu nome está listado no hall de membros de uma igreja qualquer. É um ato de graça, ao qual encontramos em Jesus Cristo a oportunidade. Quando a gente começa a falar de novo nascimento, é importante a gente tentar demonstrar a grandeza desse ato, porque não há milagre que se compare ao novo nascimento. Jesus ele realizou centenas de milhares de milagres, tantos que o apóstolo João até falou que se fosse contar todos os feitos de Jesus, não haveria livro suficiente para que você pudesse colocar e registrar. Tantos foram os milagres que Cristo realizou. Mas nada se compara ao milagre da regeneração dos pecadores. Porque são homens e mulheres mortos
ressuscitando dia após dia por meio da graça e do amor e da misericórdia de Jesus. Dia após dia, alguém é regenerado, ouvindo por meio da palavra de Deus, tocado e atraído pelo Espírito Santo, atraído por Deus, transformado pela pregação do Evangelho. É um milagre que não cessou, que se segue e nos quatro cantos do mundo. Pessoas e mais pessoas vão nascendo de novo por meio da pregação da boa nova do Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo que as convence do seu estado pecaminoso e da necessidade de nascer de novo. Os apóstolos curaram, realizaram milagres e maravilhas, mas nenhum deles foi capaz de salvar uma alma sequer, porque só Jesus faz isso. Só Ele é capaz de fazer isso. Esse é um milagre que pertence a Ele. Os homens, enquanto pregam o Evangelho, as mulheres e os seres humanos cristãos, quando anunciam o Evangelho, são instrumentos de Deus nessa ação. Mas o milagre é feito por Deus. Ele, somente Ele é capaz de dar vida aos que estavam espiritualmente mortos. É uma ação divina que o Evangelho de João descreve com muita clareza. Lá em João capítulo 6, no versículo 37, no 44 e no 45, que a gente vai ler agora, a palavra diz claramente como essas questões acontecem. Olha o que está dizendo, João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Olha o que ele diz agora no 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus que captura o nosso coração e nos leva diante de Cristo. E a Bíblia diz ainda, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, ouviu a pregação, foi ensinado, aprendeu, vem a mim. João capítulo 1, versículo 12 e 13, olha o que a Bíblia diz. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que ele diz agora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi porque nasceu filho de pastor, de cristão, ou nasceu na igreja. Não foi porque desejou ser assim. Não foi porque teve vontade ou alguém disse para que seria bom ser assim. Não. A vontade, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É da vontade de Deus salvar. Nasce no coração dele e ele gera isso no nosso coração. O teólogo americano R.C. Sproul, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém nasce cristão. A carne, ela não pode produzir redenção. Não é nascer na igreja que nos garante um novo nascimento. O Steve Lawson até diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, também é um teólogo muito importante americano. Ele diz o seguinte, que a cabeça, a mente, pode estar cheia das escrituras, mas o coração sem Jesus. Você pode conhecer muito a Bíblia,
Tem muito conhecimento a respeito das Escrituras. Vamos dizer assim, intelectualmente conhecer muito. Mas o coração vazio de Cristo. Apenas o Espírito Santo pode gerar um novo, ou melhor, um nascimento espiritual em nós. É por isso que lá em João 3,6, que a gente leu no começo, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne. A carne não gera redenção. Lembra o que o Espírito disse? E o que é nascido do Espírito é Espírito. É Deus que gera esse novo nascimento em nós. Não é pelo esforço, não é por meritocracia, não é por militância religiosa. É pela graça de Cristo Jesus. É por meio dessa graça. Quando eu compreendo isso, quando isso penetra no meu coração, no meu entendimento, eu entendo a profundidade disso. Isso gera no meu coração uma gratidão, um desejo por Deus. Provoca em mim uma gratidão tamanha, uma dependência em Deus. Um desejo de estar perto daquele que me gerou, daquele que me deu vida, daquele que me encontrou numa situação tenebrosa e que com a sua luz me deu um novo rumo, uma nova vida, uma nova chance, regenerado por meio dele. Quando isso acontece na nossa vida, nós começamos a viver a regeneração que é inclusive prometida lá pelo profeta Ezequiel. Quando Ezequiel disse lá no capítulo 36, no 26 e no 27, a profecia que ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O novo nascimento traz esse transplante de coração. Esse coração duro, impenetrável, ao qual estava fechado a Deus, inimigo de Deus, é trocado por um coração agora sensível à presença de Deus, sensível ao agir e à palavra de Deus na nossa vida. E no versículo 27, Ezequiel diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos. Olha a transformação que vai gerando na vida da pessoa. E guardeis os meus juízos e os observeis. Nascer de novo não é simplesmente uma mudança de prática, de caráter, ou de eu fazia isso, agora não faço mais, ou aquilo, não. Isso é consequência de uma vida nova. Isso é consequência de alguém que estava morto e caído e vamos dizer assim, direcionado para as atitudes equivocadas, para o pecado, para os maus pensamentos, para tudo aquilo que nós lemos já nos versículos anteriores, direcionados a essas práticas equivocadas e erradas que vão contra a vontade de Deus. Mas agora nós somos vivificados. Vamos dizer, a ressurreição espiritual, o sopro de vida. E agora nesta vida nova, esse ser que agora vive, que estava morto, mas que agora vive, tem as suas práticas mudadas. Nascer de novo é mais do que práticas, do que deixar de fazer isso ou aquilo. Nascer de novo é vida em Cristo Jesus.
nessa nova vida, em que o coração de pedra é arrancado e um coração de carne é colocado, e começa a bater no nosso peito, nesta vida, em que o Espírito de Deus começa a agir dentro de nós, nós começamos a andar nos estatutos do Senhor, guardar os seus juízos e observar a sua palavra. Há um desejo da nossa parte nesse sentido, porque nós estávamos mortos e mortos não desejávamos isso. A esses que foram eficazmente, vamos dizer assim, né, chamados e ter a compreensão do seu status natural de morte ali, e reconhece a regeneração que é feita por meio de Cristo nesse novo nascimento. Estes filhos e filhas regenerados, vivificados, que nasceram de novo, que estavam mortos, esses podem afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 38 e 39, quando ele diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. E nada pode nos separar daquele que nos vivificou. Começamos a mensagem de hoje com uma pergunta honesta. Afinal, por que é necessário nascer de novo? E a resposta é clara: pois estamos espiritualmente mortos. É preciso nascer, é necessário nascer de novo. Porque se a gente não nascer de novo, se o Senhor Jesus Cristo não nos vivificar, nós jamais veremos o reino de Deus. Que essa palavra possa trazer clareza ao teu coração nessa noite, a respeito desse tema que é tão importante e relevante, e que possa gerar em cada um de nós gratidão por termos sido alcançados pela palavra de Deus, termos sido alcançados pelo amor e pelo cuidado de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas transformações que têm sido geradas em nosso coração. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, porque a Tua palavra tem nos alcançado, porque as Tuas promessas têm se tornado realidade nas nossas vidas. Nós queremos nessa noite demonstrar gratidão, porque um dia, Senhor, a Tua palavra penetrou os nossos ouvidos e trouxe clareza a respeito do nosso estado de morte espiritual. E hoje, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque sabemos que fomos vivificados pelo Senhor, que há vida em nós, que já não somos mais mortos espiritualmente, mas que agora vivificados estamos. Fomos alcançados e movidos, e somos movidos agora pelo Teu Espírito Santo. Nós te louvamos e exaltamos por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesse restinho de semana. Que essa palavra possa realmente trazer clareza sobre esse tema. E possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.
Deus te abençoe, fique com Deus, aproveite o restinho de semana. E não se esqueça, domingo, 10 horas da manhã, a gente tem o nosso estudo bíblico. E quarta-feira que vem a gente volta para seguir o nosso estudo aqui também, a nossa série de mensagens sobre o novo nascimento. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.